Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nada é do Nada podcast. Meu nome é Thalita e hoje eu sou a host desse tema e eu vou convidar aqui a Iesca e a Karina para dividir esse bate-papo com a gente. Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre os desafios e recompensas do empreendedorismo. Oi, pessoal! Tudo bem? E vou deixar aí para a Thalita, chamar a nossa convidada do episódio de hoje. Para a gente falar sobre negócios, carreira, empreendedorismo, nós vamos chamar aqui uma convidada que é formada em psicologia, pós-graduada em gestão de pessoas e liderança estratégica, certificada na comunidade do LinkedIn e Top Voice Carreira, empresária desde 2018 com sua empresa de consultoria de carreiras e negócios, apaixonada por educação e empreendedorismo. Além de empresária, ela também é professora em universidades e escolas técnicas. Seja bem-vinda, Jennifer Moreira, também conhecida como a Jennifer do LinkedIn. Muito obrigada! Seja bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e poder dividir e falar sobre empreendedorismo. Muito obrigada! Maravilha! Bom, para a gente iniciar esse bate-papo, Jennifer, eu já quero abrir aqui com uma pergunta para você. Tá? Então, eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, como que você chegou aí a se tornar uma empresária de sucesso na área de consultoria de carreira e negócios. Vamos lá. Olha, eu descobri em 2025, quando a gente pergunta, né? A primeira vez que você empreende, a primeira vez que você tem o seu negócio? 2005. Não, com 25 anos. Ah, então, eu entendi, em 2025. Já tá no futuro. Já tô no futuro. Né? Não, com 25 anos, eu tive esse pensamento. Que quando você pergunta sobre empreender, a gente sempre vem, é a primeira vez que você empreende? É o seu primeiro negócio? E quando as pessoas me perguntavam, eu sempre falava que sim. É a primeira vez que eu estou empreendendo. Foi a minha primeira vez. E com 25 anos, eu tive uma lembrança da minha infância que não foi a primeira vez. O empreender, ele vem da minha infância com a minha mãe. A minha mãe era dona de casa, então ela vendia sandálias, ela fazia unha, e eu lá com uns 12 anos estava ajudando, 10 anos, ajudando a minha mãe, pensando em marketing, como que ela poderia vender as sandálias, como que ela iria atender o cliente. E ali eu estava vivenciando o que era o empreender, da forma da minha mãe. Mas eu estava vivenciando o que era empreender. E eu tenho muito orgulho de ser uma empresária, porque eu sou a primeira empresária da minha família. Além de formada, né? Eu sou a primeira pessoa que se formou na minha família. E quando eu comecei, não foi algo tão comum, porque não é a vivência deles, né? Quando eu falei com meu pai, ele usou aquela frase: antes um pássaro na mão do que dois voando. E a gente escuta muito isso. Sim. Mas a grande questão é o que eu queria para minha vida. Eu tinha aquela visão de que eu queria ser uma empresária, eu queria poder viver aquilo. Que fosse uma vez, mas eu queria poder viver. Então a gente tem o empreendedorismo está na minha vida desde a minha infância. Não da forma formal, de estrutura de uma empresa. E até talvez isso trouxe a resiliência que eu tenho enquanto empresária. Porque desde muito cedo eu já via minha mãe com os pensamentos, começo ou não, termino, o que eu faço, mais clientes. Eu já fui desenvolvendo, eu já fui vendo uma pessoa tentando empreender e como que eu faria aquilo. Quando eu fui com a minha empresa, eu já sabia o que eu poderia. Errei várias vezes, mas eu já tinha em mente o que eu gostaria, como que eu poderia fazer, como que era essa questão de captação de clientes, que não era fácil também o empreendedorismo, mas eu estava disposta a fazer. Legal. Então, eu comecei a empreender, foi em 2018, trabalhava no CLT, eu estava ainda cursando psicologia, e durante a minha psicologia, durante a minha graduação, eu já tinha um pensamento que eu queria aprender sobre várias áreas. E durante a graduação, eu já tentei empreender de várias formas, mas na minha cabeça não era empreender. Na minha cabeça era uma prestação de serviço. Então, na faculdade, eu fui maquiadora, trabalhei em buffet, eu fiz várias atividades fora. Trabalhar, para mim, sempre foi algo comum. Então, estou na faculdade, estou fazendo meu estágio e eu quero outros trabalhos. Nunca foi nenhum problema. Então, eu sempre tive outras experiências. E estar como maquiadora, ter outras funções, de certa forma, era um empreendedorismo. Só que eu não via como empreendedorismo, né? Eu fui perceber isso depois. E aí, eu estava trabalhando numa empresa como RH e decidi sair dessa empresa e começar o meu próprio negócio. O que eu pensei naquela época? Eu falei, poxa, tem um mercado de trabalho, eu sei fazer. E tenho demanda. E se eu começar?
como que vai ser a vida da Jennifer se eu começar o meu próprio negócio? Se eu colocar da minha forma, né? Eu sabia o outro lado da mesa. Eu sempre gosto de brincar assim, o RH tá de um lado e eu estou do outro lado. Eu fico do lado do candidato. Então, o meu começar a empreender foi, e se? E dá aquele friozinho na barriga, né? Exatamente. E aquele... É o que acho que a maioria dos empreendedores tem, né? E é o medo... Nossa, será que vai? É um misto, né? É um misto de sentimentos, né? Sim. É coragem com medo. E se der errado, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Exato. E que vem essa questão, né? Desde aí, quando você começa a empreender, quais os maiores desafios que a gente encontra? Quais os maiores desafios que você encontrou naquele momento? Porque na hora que você decidiu empreender, você já começou a ter desafios. E como é que você fez? Pra gente sair disso aí. Como que você fez pra superar? Porque eu acredito que essa é a dúvida de muitos que ainda não empreenderam ou daqueles que já estão empreendendo e ainda estão passando por dificuldade. E como que você soube lidar com isso desde 2018? Quais foram esses desafios e como que você fez pra superar eles? O empreender tem várias camadas. Eu falo que tem a camada da pessoa enquanto pessoa, no meu caso, enquanto uma mulher, enquanto filha. Tem a camada da Jennifer enquanto profissional. Tem a camada da Jennifer formada em psicologia. Mas me fez lembrar a sua pergunta, me veio na mente uma situação, porque aí vem o psicológico. Quando eu decidi empreender, eu não estava bem psicologicamente no meu CLT. Então, você falando, me veio muito uma cena que foi o dia que eu decidi que eu iria sair daquela empresa que eu trabalhava. Não pela empresa, mas... pela Jennifer, eu não estava bem. Foi um dia que eu não estava bem e fui ao banheiro. E é a única coisa que eu lembro. Que eu fui ao banheiro e passou muito tempo e eu escutei alguém batendo na porta. E aí eu voltei pra entender o que estava acontecendo. Eu estava sentada, chorando dentro do banheiro. E aí a pessoa falou, Jennifer, tem muito tempo que você tá aí, tá tudo bem? E aí nesse dia, eu me peguei sentada na quina de um banheiro, chorando. Não sei quanto tempo eu estava ali. E nesse dia eu falei, eu não tô bem. Definitivamente. Definitivamente. Eu não estava bem, né? Chegou no ápice ali do limite do do limite. sentimento. Eu preciso mudar. E o meu sentimento nesse dia, eu fui pra minha terapia e minha terapeuta, ela falava comigo assim, eu conversando com ela, ela falava assim, Jennifer, você não tem que dar conta. Eu sempre falava assim, eu tenho que dar conta. Não, mas eu tenho que dar conta de trabalhar aqui no CLT. Nessa época, eu empreendia para a empresa. Eu tinha criado uma startup. Eu tenho que dar conta do meu trabalho como analista de recursos humanos. Eu tenho que dar conta da startup. Eu tenho que dar conta da minha casa. Eu tenho que dar conta da faculdade. Eu tenho que dar conta de tudo. E ela falou comigo assim, não, você não tem que dar conta de tudo. Então, começar a empreender é você aprender também que você não vai dar conta de tudo. Vão ter momentos em que você vai errar. Vão ter momentos em que você vai precisar começar de novo. Então, desde 2018, eu comecei várias vezes. Eu recomecei a mesma coisa várias vezes. E são sentimentos que eles vão permanecer na sua trajetória. Então, desde 2018, eu ainda tenho medo. Cada projeto novo, eu ainda paro e penso, como que vai ser? E se der errado? Mas dessa vez, agora é diferente. Porque a Jennifer de hoje é diferente da Jennifer que começou. Hoje eu tenho uma experiência enquanto empresária e eu tenho uma maturidade. Eu tenho uma resiliência. Então, hoje, quando vem determinadas situações, eu já penso assim, se der errado, a minha próxima resposta, que é o meu próximo pensamento, eu conserto. Se der errado, eu vou tentar de novo. Se der errado, eu vou trocar. E se der errado, eu vou começar. Então, o empreender, eu acredito que são vários sentimentos. E eu tive vários, né? Então, primeiro era a minha questão da minha saúde mental. Eu tive muito receio se eu iria dar conta, porque, como eu disse pra vocês, eu tinha uma experiência em casa de tentativa, não de continuidade do empreendedorismo. Sim. Então, de forma inconsciente, aquilo ali pra mim, eu tinha aquele exemplo. Então, eu tinha essa questão, será que eu dou conta? E eu ouvi, assim, alguns homens, de que mulher era pra prestar serviço, que empreender, que era um homem, era um empresário. Não talvez para atingir a Jennifer, mas eu ouvi. Então, quando eu começava, eu tinha essa insegurança. Falei, será que eu vou ser tão boa quanto fulano? Será que eu vou aprender a fazer e ter o meu próprio negócio? Será que eu vou conseguir desenvolver isso? Então, eu tinha muita insegurança. E a gente tinha os desafios, né? Quando eu falava que eu era psicóloga, então as pessoas falavam, uma psicóloga trabalhando com essa área? Uma psicóloga na área de tecnologia?
E, além disso, do conhecimento. Porque quando você está empreendendo, você tem um mundo para aprender. Sim, você tem que aprender sobre... Principalmente quando você começa sozinho. Eu comecei sozinha. Eu presa, né? Eu presa. Finanças, comercial, marketing. Até hoje, eu brinco que eu faço de tudo. Designer. Hoje mesmo, numa reunião, a pessoa falou, quem faz o seu designer? Eu. Quem faz o seu comercial, né? Venda e pós-venda. E você precisa aprender. Precisa de aprender. Até pra você delegar. Exato. Eu preciso aprender. Olha a sintonia. Conexão. Pra você ensinar, pra você delegar, pra você cobrar de alguém o serviço, você precisa aprender. Você precisa de saber. E eu sempre fui essa pessoa. Eu ia lá e colocava a mão na massa. Antes de contratar qualquer coisa, eu mesma ia lá e eu tentava fazer. Então, eu tinha um mundo pra poder aprender do empreendedorismo. E na minha época, lá em 2018, o mercado de consultoria ele não existia. Pelo menos aqui em Belo Horizonte. Eu não tive uma pessoa que eu pude comprar uma mentoria, ou que eu tinha um curso. Hoje a gente tem, né? Hoje eu formo consultoras. Mas eu não tinha alguém que eu poderia aprender o método. Então, o que eu tinha? A minha experiência com recursos humanos, a minha força de vontade, porque eu queria muito fazer aquilo. Eu lembro que eu falava assim, nossa, eu quero muito viver isso. Eu quero muito fazer isso dar certo. Então, eu tinha essa vontade, a minha experiência de mercado, e aí eu comecei a procurar em todas as consultorias. Como que era uma consultoria empresarial? Então, como que era uma consultoria financeira? Então, na consultoria financeira existia um diagnóstico antes. Falei, então eu preciso fazer um diagnóstico para conhecer o cliente. E assim eu fui estruturando como que era o meu serviço de consultoria, como que era o meu método. E aí, construindo é o quê? Você constrói, faz, testa, erra e faz de novo. Não dá certo, conserta, Exatamente. testa. Mas a resiliência persiste. Sim. Eu acredito que, se a gente for colocar hoje as minhas principais habilidades enquanto empresária, primeiro a resiliência. Então, são várias situações, sabe? Que, às vezes, a gente passa por uma situação e a equipe fala comigo assim, nossa, Jennifer, eu tenho que te contar isso. Aí, quando já vem, eu falo, me conta. Aí a pessoa vem, aconteceu isso no comercial e não era do jeito que a gente planejava. Aí eu pergunto assim, temos solução? O que a gente pode fazer? Podemos isso ou isso? O que você acha melhor? O que vamos fazer melhor? Então, vamos aplicar. Ou não tem solução. Não tem solução? Então, acabou. Vamos tentar de outra forma. Então, ser empresária me ensinou muito sobre isso, sobre ter essa resiliência. Que eu vou tentar fazer de novo. Legal. Quais são as possibilidades? Tem que fazer? Se tem que fazer, vai fazer. Vou fazer. As pessoas que me acompanham no Instagram, eu sou a matinal. Então, eu acordo 5 horas da manhã todos os dias. Aí as pessoas me perguntam, Jennifer, pra quê? Eu falei, porque um dia eu acordei e vi o sol nascer e eu achei a coisa mais linda, porque eu só acordava tarde. Acordando 5 horas da manhã, eu vejo o sol nascendo. Eu corro e as pessoas falam, Jennifer, pra que você corre? Você ama? De jeito nenhum, não amo correr, não. Pelo contrário, correr pra mim é um caos, é um desafio. Nossa querida anfitriã também. Eu corro, então... Não é confortável. Eu acho que ela compartilha do seu mesmo pensamento. Correr não é confortável, só que a partir do momento que naquele dia eu coloquei pra mim que eu ia correr meus 18 km, eu vou correr 18 km. Vai ser desconfortável? Vai. Então eu consigo ver a resiliência até nessas questões de... Eu vou acordar todos os dias porque eu gosto de... Eu tenho prazer de ver o sol nascer. Eu vou correr, não é porque eu gosto. Nem tudo na empresa a gente faz o que gosta. Exato. Mas eu tenho que fazer. Tem uma coisa que eu falo que é o seguinte: quem faz só o que quer é criança, né? Adulto faz o que tem que fazer, o que precisa de ser feito para poder chegar no objetivo. Na verdade, independente se gosta ou não, né? E muitas das coisas pra gente chegar no nosso objetivo, a gente não vai gostar de fazer. Não são as coisas mais agradáveis, as coisas mais facinhas de serem feitas, mas são necessárias. São necessárias e prazerosas, você descobre o prazer. E para completar, né, o que a Thalita falou se hoje eu faço o que eu gosto, quando eu envelhecer eu vou fazer o que eu não gosto. Basicamente é isso. Então, hoje a gente realmente precisa fazer o que é necessário, o que eu preciso para me conquistar o meu sucesso em todas as áreas, né? Da área pessoal à área profissional, para que quando eu envelheça, eu faça realmente o que eu quero fazer. Exatamente. Você está construindo. Quando a gente fala construir uma empresa, as pessoas elas gostam muito de dividir, né? Você, enquanto profissional, é uma coisa, você mãe é outra, você na sua empresa é outra. Na minha perspectiva, não é. É a mesma coisa. É a mesma coisa. As áreas, elas precisam se comunicar. Exato. Sim. Porque se eu aprendi a ser uma pessoa resiliente,
Não foi no dia que eu decidi ser uma empresária, eu falei, pronto, agora eu vou ser resiliente. Não é. Eu fui resiliente lá na casa dos meus pais, convivendo com eles. Uma outra habilidade que eu tenho enquanto empresária é a solução de problema. Eu tenho uma facilidade para solucionar até o problema dos outros. Tenho uma facilidade. Eu realmente tenho facilidade de solucionar problema e eu sou muito curiosa. Então, eu saio daqui hoje com uma questão, eu vou procurar e eu vou achar a solução daquilo. São minhas habilidades. Mas quando eu era criança, eu era assim. Na casa dos meus pais, eu sou a pessoa que eu tento solucionar. Que as pessoas... Jennifer, eu tô com uma questão... Me ajuda a pensar sobre... Não é somente a Jennifer empresária. É a Jennifer mulher, a Jennifer filha, que eu construí, eu sou assim. E as pessoas precisam se ver enquanto empresários dessa forma. Porque não quer dizer que todas as empresárias serão como a Jennifer. Cada empresário vai ter as suas principais habilidades e a gente precisa aproveitar e aperfeiçoar aquilo que você já tem. Sim, então, eu já uso isso ao meu favor. A minha equipe vem assim, porque eles sabem que eu tenho essa questão de resiliência. Eles chegam assim, nossa, eu tava tão desesperada com essa situação. Eu falo, não, se acalma, a gente vai resolver. Tá caindo o mundo. A gente vai encontrar uma solução. E se não tiver solução, a gente vai fazer de novo, vai tentar de uma outra forma. Não tem o que fazer. O que não tem solução, solucionado está. Exatamente. E, Jennifer, então hoje você, né, sendo empresária, né, e consultora, presta serviço, né, e forma outras consultoras também, como que você vê a educação, né, nesse papel no desenvolvimento de carreiras e como empreendedorismo, especialmente no contexto atual? Sim. Olha, pensando no mercado de trabalho, pensando nos meus clientes como consultora de carreira, o conhecimento, a educação, ela é essencial. Não só no âmbito de graduação, de títulos, mas também de atualização de mercado. Nós passamos recente por um cenário que vem um cenário de pandemia, a gente vem de um cenário de mercado de trabalho que mudou, a gente vem para um cenário de atualização. Então, todo ano nós temos atualizações de mercado. Eu lembro bem que eu fiz uma palestra em meados ali de 2020, e eu fiz uma palestra com um engenheiro. E nesse dia, o engenheiro estava trazendo uma certificação nova. E eu lembro dele ter falado na palestra assim, né? Em torno de 37 engenheiros são certificados. Isso em 2020. Curiosa que sou, empresária que sou, anotei aquilo, falei, vou pesquisar, porque hoje na minha empresa nós atendemos muitos clientes da área de engenharia e da área de tecnologia. Então eu falei, vou pesquisar qual que é essa certificação para conversar com o meu cliente, para entender o que é. E realmente era uma certificação para gestão de projetos. Hoje, essa certificação é quase um inglês. Então, é uma atualização, é um conhecimento, é uma educação. Então, quando a gente fala de mercado de trabalho, o mercado de trabalho ele está se atualizando o tempo todo. E rápido, né? E rápido. Então, que antes a gente tinha um trabalho presencial, a gente tinha um trabalho híbrido, a gente tem um trabalho remoto. Hoje a gente tem certificações, hoje nós temos as graduações. Hoje a empresa, a gente tem aquela questão, né? A empresa contrata por questões comportamentais, a empresa contrata por conhecimento, e agora no mercado a empresa contrata por resultado. Qual que é o resultado que você pode propor? Exato. Se essa pessoa não usar a educação, o conhecimento, ela não vai conseguir propor um resultado. Exatamente. Então, pensando no meu cliente mercado de trabalho, ele precisa estar atualizado. Tanto que na questão da pandemia, muitos profissionais tiveram dificuldade por isso. Dificuldade por não ter se qualificado em nível de conhecimento, como, novamente, não só título de graduação, mas ter se qualificado mesmo de atualizações para o mercado e preparar para o que o mercado vai oferecer. Porque as coisas vão mudar. O que hoje está tranquilo para um profissional, seja um gerente ou um analista, ele tem que ter conhecimento que daqui a um ano isso pode mudar. A demanda dele daqui a um ano pode ser diferente. Sim. Há 4 anos atrás, as pessoas trabalhavam totalmente no presencial e talvez uma pessoa não tinha habilidade com um software. E ela precisou instalar a empresa dela em casa e trabalhar de casa. Exatamente. É verdade. E precisou aprender rápido, né? Pra poder se fazer, reinventar. porque a pandemia veio, assim, sem avisar, né? Não falou assim, ó, daqui 6 meses nós vamos ter aí um lockdown, vai estar todo mundo em casa. Não, veio e as pessoas tiveram que se adaptar. Então, quem já tinha essa facilidade conseguiu já sair na frente, assim, muito na frente, né? E esse veio rápido. O desligamento também vem rápido. Bem rápido. A pessoa não sabe quando ela vai ser desligada. Exatamente. Ela não sabe quando ela vai precisar, por exemplo, do LinkedIn. Quando ela vai precisar criar um currículo. Quando ela vai precisar fazer uma entrevista, voltar para o mercado de trabalho. Então, ela precisa se preparar. E um dos principais pontos para se preparar para este momento é o conhecimento, é a sua atualização. Sim. Legal. E as empresas estão sofrendo até hoje, né?
com essa questão muitas empresas estão sofrendo hoje com a questão da pandemia. Então, assim, você que está muito ativo ali no LinkedIn, eu também tô, né? Como eu também sou CLT, tô sempre ali, sou RH, eu vejo o tanto de layoff que tá tendo nas empresas. Várias. Né? Então, muitas ainda estão colhendo esses frutos, digamos assim, né, podres da pandemia, né? Então, isso é bem atual também nesse cenário. Já que você já puxou aí o gancho do LinkedIn, eu quero saber, que eu tô curiosa, como é que foi essa sua experiência de se tornar Top Voice carreira no LinkedIn e como que isso impactou aí na sua carreira, no seu negócio, em questão de visibilidade de mercado? Conta aí pra gente um pouquinho. Olha, ser Top Voice sempre foi o meu sonho, desde quando eu comecei com o LinkedIn. Quando eu comecei com o LinkedIn, era justamente para recursos humanos, para fazer o processo de recrutamento e seleção. E eu fui gostando daquilo. Eu fui gostando do LinkedIn. Como eu disse, eu sou muito curiosa. Então, por exemplo, eu consigo ensinar para você o LinkedIn sem ter ele na minha frente agora. De início a fim. Então, eu sou curiosa nesse nível. Se eu quero algo, eu quero saber como funciona. Eu quero conhecer aquilo. Então, eu tive uma desenvoltura muito boa com o LinkedIn, como se fosse um Instagram lá no começo. Eu sabia fazer, eu já estava montando o perfil de todo mundo da minha empresa. E aí, nessa época, eu comecei a ver que existiam pessoas que recebiam o título de Top Voice. E aí, meu nível de curiosidade, falei, o que é um Top Voice? O que essa pessoa faz? E comecei a procurar o que era um Top Voice. E aí, eu vi que era um título que você era reconhecido pelo LinkedIn. E os anos foram passando, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ensinar. Tanto que a minha paixão é empreendedorismo e poder ensinar. Então, eu crio conteúdo no meu Instagram todos os dias. Eu faço live, porque eu gosto de estar ali no LinkedIn ensinando as pessoas. Então, eu sempre fui frequente no LinkedIn. Tanto que essa ideia das pessoas me conhecerem como a Jennifer do LinkedIn. Às vezes, eles nem falam, a Jennifer Moreira. Eles falam, a Jennifer do LinkedIn. Vou te indicar a Jennifer do LinkedIn. E veio, inclusive, das faculdades. Porque, como eu ministrei aula e eu dei muitas palestras, já fiz consultorias para as universidades, então eu passei em todos os polos. E aí as pessoas conheciam a Jennifer. Ah, você conhece a Jennifer do LinkedIn? Ela vai te ensinar sobre LinkedIn. E no próprio LinkedIn eu fiquei conhecida assim. Inclusive, uma das reuniões que eu fiz com uma das pessoas do LinkedIn, da equipe do LinkedIn, ela apareceu e falou, você então que é a Jennifer do LinkedIn? Aí na hora eu falei, gente, olha onde que chegamos. Então, ter me tornado Top Voice, eu recebi a nomeação para uma certificação. Então, o LinkedIn, ele tem vários serviços, né? Serviço para recolocação, que muitas pessoas têm essa ideia que o LinkedIn também é só para busca. Isso. E não, é para negócios também. Sim. Então, eu sou uma das pessoas onde estava na área de negócios. Então, eu fui certificado, eu recebi uma certificação pelo LinkedIn, por ser uma pessoa que fale sobre negócios, entenda sobre vendas no LinkedIn. E aí, depois, eles tiveram um título de Top Voice dessa comunidade. E eu fui a primeira brasileira a receber. Nossa, até então, eu sou, até o dia de gravação, eu sou a única Top Voice. Sensacional! Dentro da Parabéns. gestão de vendas, dentro do LinkedIn, eu sou a primeira Top Voice brasileira. Arrasou. Eu e Maurício. Chique. Parabéns. Que orgulho, né, Que gente? orgulho, que orgulho. Eu fiquei muito feliz, porque o ser Top Voice, pro meu trabalho, eu via isso, todo ano tem a nomeação, né? No final do ano e no começo do ano, tinha nomeação e eu sempre esperava a minha nomeação. Mas eu também sempre tenho na minha cabeça essa resiliência, né? Quando passava o ano e eu via que eu não fui nomeada, eu falava, tudo bem, mas eu vou continuar, que no próximo ano eu vou ser nomeada. Então, eu tive muitas oportunidades, né? Não foi só receber o título. Fui convidada pelo LinkedIn para poder palestrar por eles. Uau, Eu recebi a nossa, certificação. legal. Então, eu falo que tudo tem o seu tempo nessa Exato. resiliência. Sim. Aqueles anos que eu tentei, não eram os anos que eu seria nomeada. Sim. Que tinha um momento Você certo estava que eu iria plantando, receber. né? O que a gente planta, uma hora a gente colhe, né? Como o nosso nome aqui, nada é do nada. Nada. Na verdade, você também estava o tempo todo plantando, mas assim, em outras palavras, você estava se preparando, né, pro momento certo, a hora certa, e eu falo que tudo que a gente foca expande. Sim. Então, você focou e aconteceu. Era um sonho, um desejo seu e aconteceu. Exato, e eu queria estar ali, sabe? E eu tenho uma questão, eu acho que vocês vão me entender, né? Enquanto empresária, eu sei muito onde a minha empresa quer chegar. E eu sei muito onde a Jennifer quer chegar. E eu sei muito como que eu quero que as pessoas conheçam a Jennifer Moreira e a Jennifer do LinkedIn, por exemplo. Então,
estar no LinkedIn para mim sempre foi uma estratégia. Então, por exemplo, eu faço muitas pesquisas de criação de conteúdo, testes. Eu brinco assim com as minhas alunas e minhas mentorandas, eu falo, gente, eu sou a pessoa que testa. Eu vou lá no LinkedIn, eu faço um post, por exemplo, eu testo de várias formas. Então, eu não queria só ser nomeada, eu queria criar meu posicionamento. Eu sabia onde que eu queria chegar. Então, eu queria ter um posicionamento para que as pessoas conhecessem o meu trabalho. A gente fala no Instagram, como que você vai criar seu conteúdo no Instagram? A mesma coisa, como que você vai criar seu conteúdo no LinkedIn. Eu queria que o meu conteúdo fosse um conteúdo real para as pessoas, sabe? Um conteúdo de qualidade para aquelas pessoas. Então, eu ficava pesquisando estratégias, eu construía um ambiente de criação de conteúdo e de ensino para essas pessoas, justamente porque eu queria que eles tivessem como se fosse um guia no meu perfil. Eu queria fazer diferença, eu não queria somente ter um perfil com números. Eu queria, eu quero, e eu vou fazer com que o meu perfil seja um dos melhores perfis dentro do LinkedIn. Uau! Que poder! Que poder! Vamos lá! E vai! Isso aí, Com certeza vai. Eu vou viver isso ainda. Pronto! Aquela frase, né? Se você não sabe aonde você quer chegar, você não chega em lugar nenhum. Então, então, assim, a partir do momento que você realmente toma essa decisão, acontece no momento certo, na hora certa, né? E aí, nada é do nada. É do nada, exatamente. E aproveitando essa questão do LinkedIn, Jennifer, quais são as habilidades, né, essenciais que você deseja, assim, que a pessoa, né, ela usa para poder se destacar, que você aconselha, né, para se destacar no LinkedIn e como utilizar a plataforma de uma forma estratégia? O que as pessoas precisam entender? LinkedIn, quando a gente fala de LinkedIn, as pessoas imaginam assim um bicho com 7 cabeças, né? Nossa, é muito difícil, eu não sei usar o LinkedIn. Eu falo, calma, não é isso. Porque o LinkedIn, ele teve várias construções. Sim. Então, inicialmente, as pessoas achavam que o LinkedIn era somente para grandes profissionais, né? De gerentes. Inclusive, eu tive a oportunidade de ir no LinkedIn e nessa época eu falava muito para o público universitário. E eu ensinava para eles que eles também poderiam estar no LinkedIn. Porque eles tinham muito a ideia assim, Jennifer, vou esperar eu me formar para ir pro LinkedIn. Eu falava, não, tu vai pro LinkedIn hoje, no primeiro período. Porque você não precisa esperar para usar algo. Eu não vou esperar o problema acontecer para mim ter uma solução. Você não vai esperar você ficar desempregado para você começar a construir o seu LinkedIn. Construa para quando você precisar. Ele já está lá. E aí eu levei muito isso para os estudantes. Eu até brinco que eu levantava a bandeira branca, que eles tinham que estar no LinkedIn. E aí, uma dessas reuniões que eu tive com o LinkedIn, eles falaram que era justamente isso, que eles queriam que os jovens pudessem ver o LinkedIn também para eles. Porque o LinkedIn não é só para busca de emprego. Então, o LinkedIn hoje também é para busca de emprego, mas também é uma rede social de posicionamento. Então, aquela época que eu levantava a bandeira para os jovens estudantes, hoje também eu levanto a bandeira para os empresários. Sim. Então, os empresários, eles precisam estar no LinkedIn. Então, além do LinkedIn ser para busca, o LinkedIn também é para negócios, o LinkedIn também é para vendas. Sim. Então, na minha visão e na minha experiência com o LinkedIn, o grande segredo do LinkedIn é posicionamento. Então, se um profissional está buscando emprego no LinkedIn, ele precisa se posicionar. Por que eu vou entrar? Sou uma recrutadora. Eu vou entrar em 5 perfis. Quem que eu vou escolher? Tem um motivo do recrutador. Exato. Porque ele vai encontrar 5 perfis de pessoas que têm o que ele precisa. Se é uma formação na área, ele vai entrar no perfil de uma pessoa que tem a experiência que ele precisa, que conhece de inglês, que conhece uma certificação. Isso ele já vai ter. Mas o que vai fazer com que 5 pessoas que têm essas mesmas informações, com que o recrutador selecione 5, selecione 3, selecione 2? Ele vai selecionar pelo posicionamento daquela pessoa. E aí é um conjunto. O que é um posicionamento? É um conjunto da sua foto, da sua imagem de capa, do seu resumo, das suas descrições, dos projetos. Porque construir um perfil profissional para busca de emprego no LinkedIn não é só colocar que você está procurando emprego e a sua experiência. Open to work. Open to work. Eu Tem faço recrutamento, né? Eu trabalho com consultoria também comercial. E eu faço muito recrutamento pelo LinkedIn. E assim, o que eu falo, né? O que eu vejo ali de pessoas despreparadas que às vezes perdem a oportunidade justamente pela falta do posicionamento. A pessoa se candidata, você entra no LinkedIn, não tem uma foto, não tem um inscrito, não tem uma publicação, não tem um contato, não tem nada. Exato. Você fala, e aí?
Eu vou achar essa pessoa como? E pode muito mais. Exato. Porque se a gente for pensar numa estrutura básica, agora sim, uma estrutura básica do LinkedIn. Tanto que tem até o LinkedIn campeão. Que aí o LinkedIn ele mostra pra você que você chegou onde ele queria. Sim. Mas esse é o básico. Que é você ter uma foto, a sua foto do perfil. Você ter a sua localização. Você ter o seu título. E aí no título as pessoas colocam buscando emprego. Eu já vi frases. Não é assim. Essas frases bíblicas. Não, ter um resumo e ter uma experiência profissional. Isso o LinkedIn considera como um perfil campeão. Mas o que as pessoas precisam entender? Perfil campeão é o básico. É o básico. É o mínimo, né, que você precisa É a de mesma ter. estrutura. Aí eu falo, o LinkedIn é a mesma coisa para todo mundo. A diferença é como você usa o LinkedIn. Então, o título lá tá a mesma coisa. A pessoa coloca uma frase bíblica ou coloca estou procurando um emprego. Não! Tu tem que colocar uma frase, uma palavra, para você ser encontrado. Cargo. Então, a forma que a pessoa estrutura o título, projetos, as pessoas não usam esse espaço. A gente tem um espaço de projeto. Então, a pessoa consegue colocar o projeto, descrição, o ano, o que ela fez, resultados as pessoas podem colocar, treinamentos que essas pessoas ministraram, hard skills, soft skills, destaque. Eu fiz esses dias mesmo um perfil de um cliente que é engenheiro e o perfil dele estava privado. Nossa. As informações não estavam completas e elas não tinham conexão, sabe? E ele falou, Jennifer, eu fiz de qualquer jeito, não estava estratégico. Então, hoje, a gente estruturou. E aí, quando ele terminou o LinkedIn, ele falou comigo assim, nem eu me vi assim. Eu não me via esse profissional, porque eu fiz ele pensar quais eram os resultados que ele já tinha gerado enquanto engenheiro. Quais eram os principais projetos que ele participou. Porque quando a pessoa está no trabalho, ela trabalha e vai. E não vai pensando nisso. Isso aqui é um resultado meu. Eu escuto assim, Jennifer, mas resultado é minha obrigação. Não é. Resultado não é sua obrigação. A forma que você gera resultado, tanto no seu negócio ou para sua empresa, é a sua forma de fazer. Exatamente. Ninguém vai fazer igual. Ninguém vai fazer igual. Só que a pessoa não pensa assim. Exatamente. E ela não pensa em colocar assim no currículo no LinkedIn. Então, para uma busca de emprego, o LinkedIn tem uma estrutura estratégica pra gente colocar. E pro negócio, a mesma coisa. O LinkedIn não é uma rede social que a gente vai arrasta pra cima. Tem aqui o meu perfume, compra aqui. LinkedIn não é venda direta. LinkedIn é venda indireta. E é uma venda consultiva. Você vai gerar desejo através do seu posicionamento. E o que muitos empresários não sabem é que você vende no seu perfil do LinkedIn o tempo todo. Então, você tem link da bio, destaque, tem como colocar venda, tem como colocar venda nos projetos. Então, todo o seu LinkedIn a gente consegue estruturar para que a pessoa entre, tenha um desejo pelo seu produto, pelo seu serviço, conheça sobre o seu trabalho e queira te contratar. E aí a gente puxa também o gancho para a criação de conteúdo. Exato. Então, o empresário hoje consegue fazer live, consegue criar conteúdo, As newsletters. Exatamente. Então, tem várias formas de você posicionar. Aí as pessoas perguntam assim, Jennifer, mas a empresa que eu quero trabalhar está no LinkedIn? Está. Inclusive, esse cliente engenheiro, eu recebi uma mensagem dele hoje, que ele foi convidado para vaga no Brasil e fora do Brasil. Olha. Usando o LinkedIn. Olha só que legal. Então, a empresa que eu quero trabalhar está no LinkedIn? Provavelmente, até mais empresas, inclusive fora do Brasil. Aí o empresário me pergunta assim, Jennifer, mas e meu cliente? Ele está no LinkedIn? A terapia. Eu tenho um cliente que vai fazer uma terapia. Ele está no LinkedIn? A pergunta é simples. Todo profissional que está no LinkedIn, ele está ali como profissional, mas ele precisa comprar um serviço. Sim. Eu acompanho uma consultora de imagem. Eu sou curiosa nesse nível, de acompanhar a pessoa e ver a estratégia dela. E aí ela começou a ouvir um conteúdo, eu falei, interessante, hein? Uma consultora de imagem no LinkedIn. Só que ela estava fazendo uma consultoria de imagem aberta. Aí eu falei, ela poderia voltar para o quê? Uma consultoria de imagem para âmbito profissional, um âmbito corporativo. Sim. E aí ela começou a usar essa linha para o âmbito corporativo. Faz todo sentido com o LinkedIn. Sim. Hoje eu tenho um cliente que ele faz marketing para médicos. Aí ele me fez essa pergunta. O LinkedIn a gente consegue fazer? Falei, consegue. Com certeza. Aí eu falei, você quer um médico de onde? E o LinkedIn, ele tá no 3º ano consecutivo como a melhor rede social para dados e para segurança dos dados. Então, ele bate o LinkedIn, ele bate o YouTube, ele bateu o Instagram e bateu o Facebook por 3 anos. Porque tudo, se eu entro no seu perfil, eu sei quando você se formou, qual empresa, o que você faz, seu telefone, seu e-mail, seu interesse. Eu sei tudo daquele lead, eu posso trabalhar aquele lead. E aí ele me falou assim, olha, eu quero médicos que trabalham, que tem clínica em Nova Lima, que trabalham por conta própria
e que tenham se formado em torno, tem uma clínica, recente, 2 anos de clínica. Eu falei, fácil. Fui lá no LinkedIn, usei os filtros, aí apareceu 272 pessoas. Eu falei, temos 272 leads, podemos trabalhar. Então, são leads qualificados. Sim, então, exatamente. seu possível cliente também está no LinkedIn. Lá. O segredo é você saber usar o O LinkedIn. Exatamente. Eu estou no LinkedIn, acho que desde que ele lançou. E eu era também estudante. Quando tudo era mato, tu tava lá, mulher. Eu já tava lá. E hoje, há 10 anos já como RH, eu faço todos os meus processos seletivos por lá. Sim. Por quê? Eu consegui ter esse insight, ver que lá, pra mim, pro segmento no qual eu atuo dentro do RH, é lá que eu vou encontrar. Porque eu atuo uma startup de tecnologia, de data science, né? E estatística. Sim. Eu falava, no início, quando eu entrei, quase 3 anos atrás, eu falava, gente, achar estatístico é igual achar unicórnio. Porque você não vê por aí tantos. Mas hoje, como eu já desvendei o LinkedIn, pra mim é super tranquilo. Todos os meus candidatos, a maioria deles, vieram de lá. Sim. E você consegue buscar. Você consegue fazer Porque isso, você, a enquanto... busca ativa. Exato. Não Se você precisa vai de ficar só conduzir esperando. um processo, você precisa esperar todas as pessoas te mandarem um currículo, o exatamente. interesse. No LinkedIn, não, você vai. Da mesma coisa, é o mesmo sentido, ó, da mesma forma o cliente e o recrutador. Exatamente. Para carreira, você vai atrás, a pessoa ela pode ir atrás da empresa. Outra coisa interessante do LinkedIn. Meu sonho é trabalhar na empresa X. Você vai lá bater na porta da empresa, colocar seu currículo? Não. Vai. Você consegue ver se eles tiveram interesse em você? Não vai. No LinkedIn você consegue. Você consegue mandar mensagem para um recrutador. Sim. Você consegue ficar acompanhando se ele acessou o seu perfil. Exato. Se o seu perfil está sendo entregue para aquela empresa. Exatamente. Então, no LinkedIn a gente consegue. E o cliente da mesma forma. Você não precisa esperar o seu cliente vir até você. Você pode criar estratégias e ações para ir até o seu cliente. Exatamente. Engraçado que antes da gente, né, vir hoje para gravar, um candidato me chamou. Falou assim, Isca, eu tenho uma pessoa para indicar para a empresa, porque eu gostei muito da empresa que você trabalha. Falei, claro, mas pede para me seguir no LinkedIn. Ela já tá usando a estratégia. Sim, porque ele falou assim, eu posso pedir para ela te mandar o currículo? Eu falei, eu não aceito currículo, amor. Manda no LinkedIn, me segue, fica de olho, que as vagas vão ser postadas e lá. Então, fica de olho. Me segue a empresa, né, se posiciona, começa a curtir, mostra. Uma frase que eu uso muito, principalmente no âmbito profissional. E eu falo isso em todo processo seletivo que eu faço, a fim, justamente, né, principalmente quando é processo seletivo para estágio, a fim de formar, né, gente? A gente, estagiário, a gente tá ensinando, querendo ou não, ali também. Eu sempre falo uma coisa para eles. Quem não é visto não é lembrado. Exato. Isso é verdade. Então, a primeira premissa é essa. Se você não aparecer no LinkedIn, você não vai ser encontrado. Exatamente. Não adianta. Mas eu fiz a minha conta. Mas e aí, você postou quando? Nunca postei nada, não. Pois é. Mas você Não visita o adianta. perfil Não de adianta. alguém? Você se candidata? Não, tá só lá. Pois é. E a gente Não precisa usar adianta. isso para todos os âmbitos. As pessoas Exatamente. falam comigo assim, nossa, Jennifer, te vejo todos os dias no LinkedIn. No meu caso, eu realmente publico todos os dias. Mas não é só isso. O algoritmo do LinkedIn é totalmente diferente de uma outra rede social. Uhum. Então, se eu faço um post hoje no LinkedIn, ele continua me entregando. Live, gente, no LinkedIn é sensacional. Você faz uma live hoje, as pessoas ainda recebem. O LinkedIn fica entregando a sua live por muito tempo. Então, a estratégia para nós empresárias, né, que temos uma empresa para criar um posicionamento para vendas, por exemplo, é você usar a sua imagem no LinkedIn. Tanto que vocês podem perceber que nós temos, eu lá curiosa, né, analisando o LinkedIn, nós temos um movimento de influenciadores que estão indo para o LinkedIn. Então, Joel J, Camila, Sim. essa galera está no LinkedIn. É à toa que eles estão ali? Óbvio, Não. claro que Lógico que não. E as pessoas estão ali, aí é você começar a reparar o comportamento daquelas pessoas. Sim. Uma estratégia que a gente já sabe é que o LinkedIn, quando a gente faz uma publicação, tem várias formas de você fazer. Ou texto, ou vídeo, né? E no LinkedIn a gente tem um engajamento maior quando é texto. Somente o texto. Ou quando é uma foto sua. Jennifer, mas é porque você tá aparecendo no LinkedIn? Claro que não, isso é uma estratégia. Porque quando a pessoa passa, ela vai ver primeiro a Jennifer. E depois... A Jennifer gosta do conteúdo dela e vai ver meu conteúdo. Exatamente. Eu não vou perder a oportunidade de correr o risco de passar
um conteúdo meu que tem uma foto de outras pessoas, a pessoa não vai se conectar comigo. Exato. Então, se eu gosto de um influenciador e ele passa no meu LinkedIn e eu vejo a foto dele, eu vou parar pra ler o que aquela pessoa tá falando. Então, ela tá sendo lembrada, vista o tempo todo. E um candidato da mesma forma. Se eu sou uma recrutadora e eu entro no seu perfil e eu vi lá que você tem um post falando de um projeto, que você tem um post falando de um treinamento que você ministrou, eu estou te conhecendo. Eu estou sabendo sobre você. Então, é um post que você faz para ser visto pela sua rede, mas que favorece quando o recrutador entra no seu perfil. Exatamente. E um negócio que eu acho legal no LinkedIn também é que quando alguém, né, da sua rede ali curte, o seu post aparece lá para a rede dela. Então, ou seja, atinge pessoas que não estão necessariamente na sua rede direta, mas se você atinge ali. Então, a sua chance de atingir um público maior é muito grande. O LinkedIn, ele vai incentivar essa teia de conexão. A gente tem conexão de primeiro, de segundo e de terceiro grau. Então, o primeiro é como se fosse primo, né? Primo de primeiro e de segundo. Então, o que ele faz? Uma das estratégias... Vou contar a minha estratégia que nós vamos fazer hoje, tá? A gente vai combinar aqui. Nós vamos fazer uma foto no final. Então, eu vou marcar todas vocês. Se eu tenho 1.000 pessoas na minha rede, agora eu tenho 4.000. Porque a minha foto vai aparecer para sua rede, para sua rede e para sua. Porque eu te marquei. Exatamente. Então, o LinkedIn, o algoritmo funciona assim. Ele vai conectar. Então, se eu te marquei, ele identifica que o meu conteúdo é interessante para as pessoas que você tem como conexão. Se você curte, aí ele vai identificando e vai começar a mostrar para essas pessoas. Então, o meu conteúdo, ele vai ser entregue 4 vezes, porque eu marquei, vocês vão receber, vocês vão repostar. Receber, vai repostar, vai comentar. Tudo no LinkedIn. Vamos curtir. Aí eu vou lá olhar o perfil de vocês. Já faz aquela análise. Olha, vamos melhorar. Então, o LinkedIn, ele entrega muito bem. É que as pessoas, elas não conhecem o LinkedIn com essa ideia. Elas têm medo, né, do LinkedIn. Eu fico boba. E pegando ainda um pouco desse gancho, né, de LinkedIn, estudos, você como formado em psicologia, tem essa parte do empreendedorismo, da liderança. Quais técnicas hoje, né, que você usa para a sua empresa? Olha, as técnicas de forma geral? Sim, dessas de liderança da psicologia. Você usa um pouquinho de cada. Sim. De gestão de pessoas. Sim. No começo, eu ficava pensando assim, como que eu, enquanto psicóloga, vou gerenciar a minha empresa? Mas o primeiro ponto não é a psicologia. É a vivência em uma universidade. O que as pessoas precisam entender? Que você estar em um âmbito educacional, você está sendo formado enquanto ser humano. Sim. Não, você não está sendo formado em marketing, finanças. Ele é uma especialização técnica. Mas você está aprendendo a lidar com pessoas, você está aprendendo a trabalhar em equipe, você está aprendendo a passar por desafios, a ter resiliência. Então, o primeiro ponto era a Jennifer enquanto estudante. Eu iria trazer aquele meu contexto. E enquanto empresária, tem várias questões que a gente consegue atuar para a psicologia. Eu não tenho a atuação na psicologia clínica, mas eu consigo trazer da psicologia, principalmente, o olhar para o outro. E eu faço isso até com os meus clientes, sabe? Às vezes eu começo o atendimento com o cliente e é totalmente carreira. Mas do jeito que o cliente me responde hoje, que eu já tenho o hábito dele ter me respondido nas outras sessões, eu paro tudo e falo, tá tudo bem. Você tem essa sensibilidade, né? Eu tenho esse olhar, sabe? Eu consigo ter esse olhar com o meu cliente. E aí, na psicologia, a gente tem a escutativa, a gente tem a empatia, a gente tem que conseguir trabalhar o outro para que a pessoa possa se ver, para que a pessoa possa se identificar. Sim. E hoje, o meu trabalho enquanto a minha empresa em si, nós não vamos só prestar um serviço. A gente quer fazer um serviço personalizado. Eu não quero só te vender meu curso. Eu quero com que você tenha uma mudança com aquilo ali. Então, quando os nossos clientes chegam, eu quero ouvir meu cliente. Eu quero saber se ele tá bem, eu quero saber como que foi o dia. Isso é da psicologia. Sim. Eu quero saber se tá tudo bem com a carreira, porque quando uma pessoa chega, pensando no nosso cliente de carreira, né? Quando a pessoa chega para trocar de emprego, ou porque ela está desempregada, ou porque ela quer fazer uma transição, vocês concordam que essa pessoa está vulnerável? Sim. Nossa, imagina uma pessoa, a gente tem um caso de um cliente que tem 20 anos na mesma empresa e foi desligado. Tem 20 anos que ele não participa de uma entrevista. Ele não sabe nem o que é um currículo. Então ele está vulnerável. Essa pessoa precisa ser escutada, sabe? Ela precisa de alguém que vai ouvir. E hoje eu vejo que esse é o nosso diferencial no mercado da minha empresa. Porque a minha empresa, a gente não simplesmente pega o currículo dele e estruturou um currículo novo. Não, eu vou criar. Eu não crio um novo currículo, eu crio um novo
profissional. Porque ele vai se ver. Ele vai poder falar comigo tudo que ele fez. Eu vou ouvir, eu vou puxar dele. E são técnicas que vêm da psicologia, esse olhar com o outro, essa transformação. E o outro também sentir de que ele é importante. No momento que ele está ali com a gente, ele é o nosso cliente, a nossa atenção é 100% com ele. E eu quero ouvir e poder transformar e fazer intervenções. A gente atendeu uma cliente recente, que ela trouxe alguns pontos, aí eu parei e falei, posso intervir? Posso te fazer uma pergunta? Aí ela pode. Eu falei, você escolheu sair da sua formação e ir para essa área? Ela se formou numa área e foi para outra. Ela parou, olhou para mim. Não. Eu enviei o currículo e a empresa falou que gostou do meu perfil para uma outra área e eu aceitei. Aí eu falei, tá vendo? Que desde o começo da sua carreira você não escolheu? Você só aceitou. Exatamente. Uau, E isso forte. muda tudo. E tem muita gente que acontece isso. Muitas. E aí ela tá num processo de transição. Falei, e agora? Você quer aceitar mais uma proposta ou você quer escolher uma proposta? Então, a diferença e que a psicologia traz, não só pra Jennifer enquanto consultora, mas pra Jennifer empresária também, porque eu preciso passar e ensinar isso. Sim. É essa visão, é esse olhar, é esse cuidado. E até com quem trabalha comigo, com quem está comigo. Não adianta fazer só isso com o meu cliente e não trabalhar com quem está comigo ali no meu dia a dia, com as minhas consultoras, com os prestadores. Então, a psicologia, ela trouxe muito isso, essa questão do olhar, do ver, do escutar aquela pessoa, de pensar numa estratégia para trazer melhorias. Isso Legal. gera confiabilidade, né? Sim. Para quem, tanto para o funcionário quanto para o cliente. Então, ele passa a realmente confiar no trabalho que está sendo feito. Exatamente. E isso vai muito de encontro, né? Tudo isso que você falou, com a pergunta que eu ia acabar que eu ia te fazer agora, né? Sobre essa questão de justamente você ser professora, né? Em universidades, escolas técnicas e ser empresária também. E como que essas duas funções se complementam, né? De empresária e de educadora. Então, acho que vai muito nisso que você falou de ter o olhar para o outro, de buscar compreender, não só ali criar um currículo e tudo bem, lançar a pessoa para o mercado, mas de construir um novo profissional da mesma forma que você constrói os alunos ali, né? Olha, e aí trazendo essa questão da minha cliente, eu escolhi ser professora no 7º período da faculdade. Olha. Inclusive, legal. vou mandar um beijo pra professora Ana Baroni. Espero que você esteja vendo. A Ana Baroni foi uma professora da minha graduação. E eu confesso que eu era aluna nerd. A que sentava na frente. E eu sentava na frente da Ana Baroni. E ser professora, nunca tinha passado pela minha cabeça ser professora. Porém, na graduação de psicologia, eu comecei a reparar a Ana Baroni dando aula. E aí ela dava aula, ela ministrava, assim, com uma excelência, mas o principal, ela poderia estar falando qualquer coisa. Ela poderia estar explicando a tarefa de amanhã. Mas ela terminava e ela tinha um sorriso no rosto que me encantava. E eu ficava vendo ela fazer um trabalho e eu ficava sentada olhando aquilo. Admirando ela ministrando a aula de uma forma tão gostosa, tão simples, e com um sorriso no rosto. E eu ficava imaginando que, tipo assim, o quão satisfeita ela deve estar ensinando. Sim. E aí um dia eu fui conversar com ela, falei, Ana Baroni, você me inspira muito a ser professora. Então hoje, do jeito que você ministrou a aula, e comentei isso com ela, você sorri a cada explicação e tal. E ela me disse, hoje não foi um dia bom. Ela disse que, não lembro exatamente, mas que naquele dia não tinha sido um dia bom pra ela. Mas mesmo assim, estar em sala de aula, ela estava feliz. E nesse dia eu falei assim, eu quero viver isso. Eu sou muito assim, né? A corrida foi exatamente assim. Eu falei com um amigo, eu falei, eu quero correr 18 km. Eu quero ter essa experiência. Eu quero ter essa experiência. Talvez não vou levar pra sempre. Mas eu quero ter a experiência de chegar no final, pegar minha medalha e falar comigo mesmo. Eu fiz. Eu consegui. Eu fiz uma meia maratona. Viver meia isso, maratona. Ai, que Coloquei Arrasou. na minha cabeça, eu quero viver uma meia maratona no final do ano. Então, lá na psicologia, eu olhei ela ministrando aula, e aí eu pensei, eu falei, eu quero viver isso, eu quero ter essa experiência. E aí eu me formei, na minha cabeça, assim, era algo que iria demorar, né?
E aí eu tenho uma outra professora também, e aí vem essa questão network, né? Você saber aproveitar os seus contatos, as pessoas te verem. Então, eu sempre usei isso na minha graduação. Então, tudo que eu ia fazer, eu queria fazer com excelência, da melhor forma. E aí a Andréia Barreto também. Não vou deixar uma com ciúmes e a outra, né? Senão vai dar briga, né? Andréia Barreto, que você eu também conheço é a uma Andréia grande... Barreto. Sim? Fui aluna de Andréia Barreto. A Andréia foi minha professora e hoje é uma grande amiga. A gente se Olha, tornou amiga que pós-graduação. E também era uma inspiração, que ela chegava com aquele salto maravilhosa, né? Sim. E aí eu fiquei pensando assim, são mulheres que me inspiram. Eu olhava pra elas, a Andréia chegava com aquele escarpão e sentava e com uma facilidade dominava a sala inteira. E são coisas que me chamavam a atenção em uma mulher, sabe? Que eu queria ser. E aí, menos de um ano que eu tinha me formado, eu, curiosa novamente, fui numa escola técnica do meu bairro, com a cara mais lavada do mundo, e falei com eles assim, olha, eu sei que vocês têm um curso assim, assim, assim. E eu sei falar sobre isso, isso e isso. Eu posso ministrar uma aula? Olha, que coragem! Aí eu falei, eu posso falar? Era o LinkedIn, claro, né? Eu falei, olha, são alunos, era um ensino técnico, eles vão precisar ir para o mercado de trabalho. E aí vem essa questão de ser empresária, sabe? É essa visão que a gente precisa ter. Falei, eu vou atrás. E aí eu coloquei na minha cabeça, fiz uma lista de vários lugares que eu iria, né? E esse foi o primeiro que me aprovaram. Era menos de um ano de formada. Eu posso ensinar para eles LinkedIn. Como que eles podem usar o LinkedIn a favor de terminar o curso técnico e conseguir um trabalho. O que você acha? Aí ela falou, monta pra mim uma estrutura de uma aula. Uma aula, né? Como que seria? Uma aula, uma palestra. Vamos ver sua desenvoltura. Falei, tudo bem. Montei, levei pra ela no outro dia. Falei, olha, meu plano de aula é esse. Nesse dia eu vou falar sobre isso, isso e isso. Vamos testar. E aí, quando eu entrei em sala de aula, aquilo pra mim é meu mundo, sabe? Que É legal. gostoso. E eu vi que eu estava com aquela sensação que a Ana Baroni estava, de ficar sorrindo enquanto eu ministrava. E até hoje eu vejo as fotos assim, sabe? Eu ia com prazer, e eu fazia roda de conversa. Aí fiz a primeira aula, ela aprovou e me convidou. Ela falou, olha, nós queremos que você assuma uma turma. Então nós vamos pegar os alunos e você vai ter uma turma. Aquilo pra mim foi surpreendente. Porque eu nem tinha nenhum ano que eu tinha me formado e eu estava dentro de sala de aula, ensinando. E aí, logo depois, aí vem as redes sociais. Eu mostrei isso nas redes sociais e eu falei, eu gosto disso. Eu gosto disso. E aí, a Andréia, ela me convidou. Ela falou, Jennifer, eu tô te acompanhando. Você é uma aluna que eu te acompanho desde quando você entrou na faculdade. Eu conheço o seu trabalho e tal. Vem um dia na minha sala, na minha turma, pra você ministrar uma aula sobre o LinkedIn. Deixa eles te conhecerem. Eles não têm. E foi abertura pra ir pra faculdade. Legal. Eu fui, ministrei a aula e a mesma coisa. Assim, quando terminou, eu falei, Andréia, você não tem noção do quanto que você me deixou satisfeita. E eu fui, ministrei uma aula e um outro professor me chamou até que a própria universidade me chamou. E aí eu comecei a ministrar as aulas, ministrei pra outra. E vem muitas pessoas quererem conhecer, né? Eu lembro de uma que eles me chamaram, eles falaram assim, olha, eu sou muito nova. Então, quando eu falo, né, hoje nem tanto, né, mas... não vamos falar sobre esse assunto. Não vamos entrar nesse detalhe. Vocês viram que a minha ficha caiu na hora, né? Sim. Hoje nem tanto. Mas na época, eu me formei com 22 anos. Então, imagina, 22 anos, já acabaram de me hoje formar. você tem o quê? 24? 25. Isso. Coisa pouca. Isso aí. E aí, eu lembro de uma faculdade, mas você é recém-formada e tal, a sua experiência, assim, a minha experiência é vasta, mas quando a pessoa joga a idade, porque hoje eu tenho 29. A pessoa falando que nem tanto. Gente! Quando a pessoa joga a idade, ela fica, não deu pra você entrar na faculdade, fazer 5 anos, ter pós-graduação. A conta não fecha. Não fecha, mas é que eu sou um pouco precoce, eu entrei na faculdade com 17. E aí, eu explicando, eles, não, vamos fazer o seguinte, antes de te oferecer uma proposta pra você vir ministrar uma aula, eu vou te propor um desafio. Na minha cabeça, assim, fácil. Fácil. Pode falar. Ele falou, ministra uma aula. A gente vai colocar 100 alunos em um auditório. E a aula vai ser toda sua. Vai falar sobre o LinkedIn? Aí eu, mamão com açúcar. Esse LinkedIn pra mim É tudo. é prazeroso, é tudo. E aí ele falou, e nós vamos colocar todos os coordenadores da faculdade pra te assistir. Uau. Se todos Nossa. autorizarem, Nossa. a turma é sua. Você topa? Caramba. Top. Fácil. E aí eu fui, mulher. Peguei e falei, são 100 alunos. Se eu ficar só falando com 100 alunos,
eles não vão, eu vou perder todo mundo. Aí a Não vai professora, conectar. ela tem um trauma que é os alunos começarem a levantar e sair. Aí eu pensei, eu não vou deixar meus alunos saírem, eu preciso deixar algo didático e tal. Falei, são 100 alunos, então eu começava a falar, eu andava, ia lá na frente e voltava. E eu fiz dinâmica, eu fiz um processo, uma simulação de um processo seletivo. Aí a pessoa veio, sentou, e eu me coloquei como recrutadora, depois eu chamei as pessoas pra frente. E aí foi, assim, incrível. E eu ficava olhando os coordenadores, olhando, assim, vendo aquilo, e ninguém levantou e ninguém foi embora. Nossa. Eu terminei Nossa. e ninguém levantou. Uau, ninguém foi embora. parabéns. Uau. Aí eu falei, Que isso? Eu A gosto. turma é sua. É isso. Eu gosto disso. Jenny. Eu gosto, não só quero, eu gosto Eu gosto disso. disso. Jennifer, pra gente fechar, que nós estamos com o tempo estourado, Exatamente. vamos fazer aqui Vamos. um bate-bola, tá? Eu vou te dar uma palavra e você vai me falar o que que ela significa pra você, com Vamos. uma palavra também, tá? Calma. Vamos, mulher. É, bate-bola, Tá. tá? Liderança, Guia. networking, Crescimento. desafio, Aceito. empreendedorismo. É tudo. Eu amo. Legal. Bom, então nós queremos te agradecer, Jennifer. Pega o presente pra ela. Nós temos um presente pra você, claro. Porque nada é do nada. Nada. Nós temos um presente pra você. Muito obrigada, E meninas. Fala o seu arroba aí pro Claro. público. Gente, vamos seguir a seguir Jennifer ela. do LinkedIn. Fala o seu arroba do LinkedIn e do Vamos. Instagram Instagram, também, né? né? Meu nome é Jennifer Moreira, com 2 Fs. Minha mãe quis fazer diferente. Então, no Instagram, vocês me encontram como jennifermoreira.carreira. E em todas as outras redes sociais, é só buscar por Jennifer Moreira. Jeni, 2 Fs, R. A Jennifer do LinkedIn. Perfeito. Arrasou. Produção, coloca aí pra gente na telinha o arroba da Jennifer. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço o Obrigada, convite. Que bom Jennifer. estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada, gente. Jennifer. E, gente, ó, o seguinte, no próximo bloco nós vamos ter um outro convidado também para falar sobre os desafios de sair do CLT para empreender. Então, não percam. Fica com a gente. Pode cortar.